Shalom, que bom estar com vocês mais um dia para ministrarmos ao coração de vocês, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra restauradora, uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, também sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Somos a Igreja Evangélica em Campo Grande, temos uma programação especial a cada dia na televisão, nas redes sociais e também na igreja, para abençoar a sua família. E eu creio que no poder da palavra, a palavra de Deus, ela pode trazer cura, trazer restauração e libertação. Na verdade, todas as coisas foram estabelecidas pela palavra de Deus. Romanos 12, capítulo 2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Pense um pouquinho a respeito disso. A renovação da mente. Aquilo que você entende de uma forma pode ser de uma forma totalmente diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que você pensa. E quando você se abre para ser renovado na sua forma de pensar, você começa a ser ampliado para conquistas ainda maiores. Eu quero desafiar você a meditar na palavra de Deus. Você sabia que a meditação na palavra é uma fonte para quebrar os sofismas, as fortalezas, as construções de pensamentos que muitas vezes até nos oprimem? O Salmo 1 diz: "Para aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas." Aquele que medita na palavra de Deus tem a sua mente renovada. Talvez você esteja aí com a sua mente tomada de perturbação, de angústia, ansiedade, temores. Se você começar a pensar e a meditar na palavra de Deus, a sua mente vai ser renovada. Seus pensamentos serão conectados com as promessas de Deus. Você vai poder descansar em Deus e você vai poder ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Existe um caminho para trilharmos, para caminharmos, e aparentemente para muita gente este é o caminho mais difícil. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Jesus é o caminho que nos conduz à paz, à alegria plena, a uma vida de prosperidade. Você pode vencer essas neuroses da sua mente através da renovação dos seus pensamentos. E como renovar a mente e os pensamentos? Observando e vendo as notícias que chegam a nós a cada dia? Não, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus. Eu desafio você a continuar conosco, assistindo a nossa programação. Você vai receber uma palavra de desígnio profético. No final do programa teremos um momento de oração e você vai ser tremendamente abençoado. Não se esqueça, renove a sua mente e experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus que te abençoe. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. O nosso desejo é abençoar você e toda a sua família com toda a nossa programação. No programa de hoje, nós veremos um testemunho lindo de milagre. Um casal que não conseguia engravidar e o Senhor colocou a mão. Também um momento de louvor, uma palavra do nosso apóstolo e, claro, no final aquela oração para te abençoar. E continue conosco. Nos siga também nas nossas redes sociais e conheça toda a programação da IECG. Que Deus te abençoe. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Atender as nossas crianças, nós iremos reformar os banheiros do IECG Kids. E para isso nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação de recursos. No domingo, dia 18 de fevereiro, nos cultos das 17 e 19 horas, nós teremos o Food Truck Grelhados de Rua. Compre o seu combo e participe!
fevereiro, domingo, nós teremos um culto especial de celebração nos 3 horários, com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi, da Igreja Monte Sião, sobre afiar e lançar as flechas. Venha participar com toda a sua família. Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Shalom, eu quero apresentar a vocês alguns livros que Deus me deu a graça de escrever. Eu sei como é importante lermos e estudarmos a palavra de Deus, mas Deus também inspira homens para que a revelação que fora dada a estes homens seja compartilhada. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento, a revelação que esta pessoa tem, o entendimento que ela alcançou é transferido a você. Isso pode ser através de uma mensagem pregada ou uma mensagem lida através de um livro. E Deus me deu a graça de escrever 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas publiquei 4 livros. Dentre os livros que eu já publiquei, eu tenho em minhas mãos O Poder de uma Conexão. Você pode se conectar a alguém. Na verdade, você pode até caminhar com alguém, congregar em uma igreja e mesmo assim não estar conectado a esta pessoa. É uma decisão pessoal se conectar a alguém. Você se conecta a uma pessoa ouvindo as mensagens desta pessoa, você se conecta a uma pessoa lendo os livros que esta pessoa escreveu e por esta conexão você pode ser ampliado e a unção que está sobre a pessoa que escreveu o livro, você pode receber daquela mesma unção. Eu quero compartilhar com vocês não apenas este livro, O Poder de uma Conexão, mas também o outro livro, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. A sua alma é o seu jardim. O que você planta e o que você recebe. Você pode plantar sementes através de palavras, através de pensamentos e também você pode receber palavras que podem, como sementes, serem plantadas no seu jardim, que é a sua alma. Muitas pessoas têm vivido dias de angústia na sua alma, uma alma perturbada, uma alma angustiada, um lugar árido, mas no seu jardim, que é a sua alma, pode se tornar um lugar aprazível, deleitoso. E neste livro eu compartilho como você alcançar uma alma saudável. Também Deus me deu a graça de escrever este outro livro, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. O que é a luz? A luz é a revelação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é muito mais do que receber uma informação. Quando você lê alguma coisa, você está recebendo informação. Mas o desejo do meu coração não é apenas que você receba a informação através da leitura, mas a revelação que Deus deu a mim. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Eu creio que esta palavra e esta mensagem, a mensagem deste livro, vai abençoar a sua vida e vai te ampliar em níveis de conquista e você vai entrar numa colheita sobrenatural. E por último, o livro Paz e Provisão. Aqui eu compartilho 7 passos, 7 princípios que vai conduzir você a uma vida plena, a uma vida abundante. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, no Éden não havia enfermidade e tampouco escassez de provisão. No Éden a paz era perfeita e ali não havia nenhum tipo de perturbação mental. E é isso que você pode viver. Eu creio que nós, em Cristo Jesus, podemos viver esta paz perfeita e esta provisão abundante. E através desses 7 princípios, você vai poder alcançar esta dimensão em Deus e viver plena paz e provisão plena. Deus que te abençoe com essas leituras, no nome de Jesus. Amém. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Shalom, eu me chamo Mara Joara Ovando. Eu, Thiago Ovando. E hoje nós vamos contar um pouquinho do que Deus fez nas nossas vidas, um milagre, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Nós nos conhecemos na igreja, né? Estamos casados há 8 anos e 2 anos após o nosso casamento nós
decidimos ter o nosso primeiro filho. Então nós a Mara Joara parou de tomar remédio, né, fez todos os procedimentos, visitou a médica, e desde então nós começamos a tentar, né, ter o nosso primeiro filho. E após 6 meses, 1 ano de tentativas, a gente não conseguiu, então resolvemos buscar consultas médicas, né, buscar especialistas para ver para a gente conseguir detectar se estava acontecendo alguma coisa de errado, porque não estava surtindo efeito, né, a tentativa. Foi então que nós realizamos alguns exames, foi constatado que tanto eu quanto ela estávamos enfrentando alguns problemas para conseguir engravidar naturalmente, né? Foram realizados exames e através desses exames nós tivemos que consultar médicos especialistas que poderiam nos dar um direcionamento do que deveria ser feito. Então eu procurei um urologista e ela procurou uma ginecologista, né? Onde foi nos informado, tanto a mim quanto a ela, que da forma que se apresentavam os exames, dificilmente nós conseguiríamos ter filhos naturalmente. E foi numa tarde, eu me lembro, eu levei os exames que a gente tinha feito no médico, o Thiago estava trabalhando, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o médico falou, ó, naturalmente é impossível. Vocês podem pensar em adotar um filho, porque até as chances de fazer uma fertilidade são mínimas para vocês conseguirem engravidar. E eu saí de lá bem desolada, não sabia o que fazer, entrei no carro, eu lembro que estava tocando uma música do David Keelan, Aumenta a Minha Fé, e eu comecei a chorar ali diante de Deus, pedindo para Deus, que eu possa ter fé para enfrentar, tanto eu como o Thiago, para enfrentar esse momento, para que a gente possa crer realmente, né? Porque o laudo estava ali, a situação estava ali, diante de nós, e a gente tinha que encarar aquilo com muita fé. Pregar sobre fé é fácil, eu sempre falo isso. Falar sobre fé numa célula ou ministrar sobre fé é muito fácil, mas viver a fé é um desafio. E é no deserto que nós aprendemos. E foi quando nós nos dirigimos até uma clínica de fertilidade mesmo, de fertilização, e a doutora disse, olha, nem inseminação resolve o caso de vocês. Vai ser apenas a fertilização in vitro mesmo. E naquela época eu me lembro que os nossos recursos financeiros eram baixos, assim, a gente conseguia se manter, mas para fazer uma fertilização a gente teria que vender um carro, vender uma casa para poder fazer, e aquilo começou a gerar um desespero no nosso coração. E aí Deus começou a ministrar, tratar o nosso coração para que a gente pudesse entrar em oração realmente por aquilo, porque o meu sonho era ter um filho, mas de forma natural. Eu não queria passar por um processo de fertilização, eu sei que é um processo que foi Deus que fez, que abençoou muitas famílias, muitas vidas, mas eu coloquei no meu coração que eu queria algo natural. E nesse atendimento, lá com a médica especialista em fertilização, nós passamos por psicólogos da área para nos atender e ela emitiu um laudo, declarando que naturalmente, realmente nós não conseguiríamos e que teria que ser feita uma fertilização in vitro. E a partir de então, a gente começou a pensar em estratégias de como resolver esse problema naturalmente ali, com as nossas forças. E ter fé nesse momento realmente foi um desafio. E a nossa oração principal é, Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a ter fé e a buscar na palavra ali o que Deus falaria conosco mesmo, porque parecia que aquilo era a única solução que haveria para nós. Em 2016, chegou um ponto que a gente começou a ver as pessoas ao nosso redor tendo filhos, nossos amigos, nossos irmãos, e a gente questionava a Deus, quando será a nossa vez? E por muito tempo isso foi motivo de tristeza entre nós dois, assim, mas nós nunca externamos isso para as pessoas, apenas pastores próximos, né, nossa família que sabia, e isso também nunca nos afetou em relação ao ministério, nós nunca deixamos de congregar, nunca deixamos de fazer as coisas na igreja por causa disso, isso nunca nos limitou, mas sempre nós sentimos que faltava alguma coisa. E nesse período de dificuldade, eu me lembro que eu acordava de madrugada chorando, desesperadamente, ia para a sala, ligava um louvor, deixava o Thiago lá dormindo e eu chorava porque eu ficava imaginando o nome da minha filha no quarto, na porta do quarto. Eu ficava pensando, será que eu nunca vou conseguir? Será que eu nunca vou conseguir gerar um filho? Eu via a barriga das minhas amigas que já estavam no segundo filho e eu pensava, será que não vai chegar a minha vez? Então aquilo gerava uma tristeza enorme e eu pedi a cura e Deus falou muito comigo acerca de Ana, que ela entregou e derramou a alma dela diante do Senhor e eu pedi a Deus, me ensina
a ter esse quebrantamento, eu quero aprender a ter fé, eu quero crer, eu quero tocar seu coração para que esse milagre seja gerado, eu quero gerar esse milagre junto com meu esposo. E eu me lembro também que nessa época o Tiago começou a levantar de madrugada, nós ficamos um período em jejum durante 9 meses, que é o período de uma gestação, e ele levantava de madrugada, colocava o louvor, ele orava por nós. E foi um tempo assim de luta mesmo, sabe? Interior. Como ele disse, a gente não externava, não falava para muitas pessoas, poucas pessoas sabiam disso, que a gente estava passando por esse deserto, mas eu creio que isso tocou o céu. E na época do Dia das Mães, em 2017, foi a semana que a gente procurou uma outra clínica. O Tiago falou, não, a gente precisa procurar um outro especialista, ouvir uma outra opinião, não ficar somente nesse laudo. E foi que a doutora falou, Mara, vamos começar tudo de novo. Vamos começar a tomar um comprimidinho para tentar ovular, vamos ver se você consegue. Quando ela falou isso, eu confesso que eu não acreditei muito. E eu falei, tá bom, doutora. Saí de lá e falei, Deus, olha, o que ela propor, o que ela, propor ali pra gente fazer, eu vou fazer e eu quero crer, eu não vou murmurar, eu não vou declarar nada contrário à sua palavra, eu vou declarar que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E foi na semana do Dia das Mães que eu tomei os comprimidos, que era um tratamento inicial, digamos, para ovulação. E eu lembro que a gente tinha que ir ao médico de 2 em 2 dias para verificar se eu estava ovulando. Foi na sexta-feira que antecipava o Dia das Mães que a gente ia comemorar. A gente faz um evento para todas as mães da geração. E eu fui e o médico falou, não, Mara, você não ovulou. Eu lembro que eu saí da sala, tinha um quadro de um bebê, Welcome Baby, uma coisa assim, estava escrito. E eu saí chorando de lá. Dificilmente eu chorava assim na frente dos outros, mas aquele dia eu não consegui me segurar, não consegui me conter. Saí chorando, entrei no carro, falei, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo conosco? Tanta gente vivendo milagres, e por que não conosco? E eu saí, fui até o CREA, lá onde o Tiago trabalha, chamei ele e comecei a chorar, e ele ficou desesperado ali, ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa. No outro dia, era o Dia das Mães, e eu liguei para a pastora, falei, pastora, a senhora ministra? Ela falou, Mara, olha, infelizmente eu não vou conseguir ministrar, porque eu vou estar com os 2 meninos lá. Então vai ser complicado. E a minha irmã de 12, que estava fazendo o evento comigo, estava gestante, a minha cunhada Paty, estava quase para ganhar o bebê, ela não tinha condições. Eu falei, Deus do céu, o que o senhor está fazendo comigo? E eu fui preparar a palavra. Ela falou, Mara, é você que vai ter que pregar. E eu não falei nada para ela no momento, estava muito triste. E aí Deus me deu aquela palavra que diz, eu queria juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E Deus me falou uma palavra de cuidado, Ele queria cuidar de mim, e muitas vezes a gente fica tão preocupado com as questões materiais, como eu posso resolver, como eu posso fazer, e se esquece que é Deus que faz todas as coisas, é Deus que vai operar o milagre. E ali eu preparei uma palavra sobre as mães que já tinham perdido filhos, sobre as filhas que já não tinham mais as mães, sobre aquela mãe que não conseguia ter o seu filho, na verdade, sobre as mães que tinham filhos com dificuldades, e eu fui muito curada naquele dia e ministrei para aquelas mulheres. E aí uma semana depois eu voltei à médica, nós voltamos, ela falou, Mara, a gente vai tentar a cartada final. Se não der certo dessa vez, aí realmente é só com fertilização mesmo. E eu lembro que eu fui com a pastora Ariela, ela estava comigo, ela falou, não, vamos tentar e tal. Eu falei, vamos tentar. E eram algumas injeções que eu tinha que tomar. Passamos aquele período, tomei as injeções e eu declarei, Deus, é dessa vez. Eu creio que o Senhor vai fazer um milagre e vai ser de forma natural, não vou precisar fazer a minha fertilização. E o Tiago continuou a oração de madrugada e a gente continuou naquela campanha. E nessa semana o apóstolo ministrou uma palavra no culto. Ele ministrou uma palavra sobre quebrando a lógica. Eu me lembro muito bem desse culto. E ele falou assim, talvez você tenha um laudo, talvez você tenha um diagnóstico médico, talvez os homens declararam algo sobre a sua vida, mas através da palavra de Deus você pode quebrar a lógica. E a gente foi até a frente e eu lembro que o Tiago colocou a mão no meu ventre, orou ali e a gente falou, Deus, olha, a gente vai quebrar a lógica hoje. Tudo que o médico falou, tudo que foi declarado que a gente não conseguiria ter um filho, todo sonho que foi morto, todo sonho que estava morto dentro de nós, hoje vai ressuscitar. E nós oramos, e aí nesse período que eu passei por esse tratamento com as injeções, deu tudo certo, a gente conseguiu, eu consegui ovular, e aí tinha mais um procedimento de aguardar umas 3 semanas para fazer o exame e para saber se realmente tinha dado certo.
E dentro dessa espera, desse tempo, a gente continuou profetizando. Deus, já deu certo, em nome de Jesus, nosso filho está aqui. E eu estava de férias e meu irmão tinha uma viagem a trabalho, ele me convidou. Falou, Mara, você não quer ir comigo? Essa viagem? Eu falei, vamos sim. E aí, Thiago comprou o exame de farmácia e falou, Mara, leva com você, porque lá quando der o prazo você faz. E a gente estava em Curitiba, eu me lembro. E eu falei assim, Deus, olha, hoje eu vou fazer o exame e é hoje que meu filho vai aparecer. Entrei no banheiro, fiz o exame e depois de tantos exames que eu tinha feito, aquele deu positivo. E eu saí assim muito emocionada, mas eu falei, eu não vou falar nada pro Thiago ainda, eu vou esperar fazer o exame de farmácia, de laboratório, de sangue para confirmar com ele. E eu lembro que aquele dia ele começou a perguntar, já fez o exame? Já fez o exame? E eu disfarçando, dando uma distraída. Fiz o exame de laboratório, saiu o resultado às 6 da tarde. Isso foi em julho, dia 3 de julho, não me esqueço. E deu positivo. E a gente estava distante um do outro, eu mandei para ele. E eu lembro que uma advogada estava junto, que trabalhava com o meu irmão. Ela falou assim, olha, Deus quis fazer essa surpresa primeiramente para você. E aí eu fiquei muito emocionada naquele dia, mandei a mensagem para ele, e foi uma festa, a gente celebrou muito, quando eu cheguei a família toda celebrou o milagre, e não tem como falar que não foi um milagre de Deus. Nós temos um laudo, nós temos todo um diagnóstico médico, a Jamile vai nascer agora em março, está prevista para o dia 16 de março, ela é o nosso milagre, é o nome que eu tanto sonhei na porta do quarto, é o sonho que Deus gerou no meu coração, e eu creio que de todas as promessas que Deus tinha para nós, esse cumprimento dessa promessa é um dos maiores que a gente já viveu. Quem é pai e mãe sabe. E eu quero falar com você que está aí, que tem um diagnóstico, que tem um laudo, que Deus ele tem algo para você. Amém? Tem um milagre para a sua vida. Se você crer de todo o teu coração no tempo certo, Deus vai fazer. E nós tínhamos assim entre nós que quando chegasse o dia desse milagre, ele tinha que ser contado, né? Então quando nós pegamos o resultado, quando a Mara chegou de Curitiba, nós ligamos lá na igreja, agendamos com o apóstolo e contamos para ele esse testemunho. Ele ficou impactado, né? E eu agradeço muito, né, a vida do nosso apóstolo, da nossa apóstola, dos nossos pastores, que são o pastor Júnior e Ariane, que sempre nos ajudaram em oração, sempre nos ajudaram com palavras de conforto quando nós precisamos, nesses momentos que nós passamos de dificuldade. E agradecer a todos, a nossos familiares, a minha mãe, a minha sogra, todo mundo que sempre orou, batalhou. Eu sei que elas oraram muito pelas madrugadas também, nossos irmãos, né? Então assim, mas o nosso maior agradecimento mesmo é a Deus, né? Porque nós tivemos fé e Deus ele nos presenteou com a Jamile, né? E eu creio que e ela será uma bênção, uma abençoada, linda. E eu creio que nós vamos direcioná-la nos caminhos do Senhor, e eu sei que ela vai ser uma bênção também por onde ela passar. E ela também vai poder testemunhar, né? Porque com certeza nós vamos contar para ela tudo que nós vivemos, e ela vai poder testemunhar que a vida dela é um milagre. Amém? Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Grande é o nosso Deus, vamos celebrar nosso Deus. É Deus de restauração, nos traz um tempo de restituição, um novo tempo de restituição. Grande é o nosso Deus, vamos celebrar. Grande é o nosso Deus, vamos celebrar nosso Deus. É Deus de restauração, nos traz um tempo de restituição, um novo tempo de restituição. Grande é o nosso Deus, vamos celebrar. O tempo de luto acabou, o tempo de choro acabou, o jugo do nosso opressor, o nosso Deus já quebrou, estamos livres. Vamos celebrar, é tempo de restauração, vamos celebrar, tempo de restituição, vamos celebrar, tempo de restituição.
Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Para melhor atender as nossas crianças, nós iremos reformar os banheiros do IECG Kids. E para isso nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação de recursos. No domingo, dia 18 de fevereiro, nos cultos das 17 e 19 horas, nós teremos o Food Truck Grelhados de Rua. Compre o seu combo e participe! Dia 18 de fevereiro, domingo, nós teremos um culto especial de celebração nos 3 horários, com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi, da Igreja Monte Sião, sobre afiar e lançar as flechas. Venha participar com toda a sua família. Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG, num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado. Quantos creem, digam amém. Observe comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Diz assim, atente para isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Diga, do Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Diga, todas as coisas. Diga, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diga, o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Diga, o Verbo é a palavra. Diga, o Verbo é a palavra. Nada do que foi feito sem a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, todas as coisas passaram a existir a partir da palavra. O poder criativo da palavra. Nós já temos este entendimento. Você já tem este entendimento. Então, com o entendimento que temos renovado,
nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos liberar o verbo. Tem gente que fala, mas fala coisas erradas, equivocadas. As palavras que você está falando não são simplesmente palavras lançadas ao ar. As palavras que você está falando, elas estão construindo no mundo do espírito. Elas têm o poder de gerar vida ou gerar morte. A tendência nossa, como natureza humana, é falarmos segundo as circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas Deus, nesses dias, pelo Espírito Santo, está ativando a nossa voz profética. E nós vamos começar a declarar e repetir e fazer declarações proféticas a respeito do propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação, dentro da chamada profética, o desígnio profético, da construção, da edificação do reino de Deus. Diga: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Diga: tudo que foi feito, criado, foi por intermédio do verbo. Observe Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus 11, 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. Pela fé nós entendemos, nós compreendemos que o mundo fora criado. O mundo que existe não é fruto de uma explosão atômica, não. A teoria de Darwin serve para alguns, mas para nós que somos da fé, não serve. Não é a evolução, é a criação. Isso contraria a lógica do ensinamento que recebemos nas escolas. Pela fé nós entendemos. O entendimento, e ninguém pode, se não for por meio da fé, entender, compreender essas coisas. Ninguém consegue entender, compreender isso. Mas nós somos o povo onde a fé foi plantada no nosso coração. Então nós entendemos. Diga: pela fé entendemos. Pela fé nós compreendemos que os mundos, diga mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que é aparente, veio do invisível. Ontem nós aprendemos que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É a declaração profética que não lança para o futuro, mas traz para o presente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Não lança simplesmente palavras para o futuro, traga o futuro para o presente. Você já é. Amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Hoje o Senhor tem cura para você, tem cura para as suas emoções. Deus vai arrancar você que entrou na depressão. Deus vai tirar você da depressão hoje. A cura para a depressão. Algumas pessoas, elas estão tomando remédios controlados, vivendo assim, mas isso vai ser tirado hoje. Amém? E você vai ter o equilíbrio emocional, porque a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Agradeça a Deus, porque Deus tem liberado a palavra neste lugar. Quando Deus se cala e Deus não fala, nós aprendemos que é juízo. Nos dias do rei Asa, já não tinha mais palavra. Nos dias do profeta Eli, as visões já não eram frequentes. Mas louvamos a Deus porque Deus tem liberado sobre nós a sua palavra. Sabe por que Ele tem liberado a sua palavra sobre nós? Porque Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar. E todas as vezes que Deus quer curar um povo, Ele envia a sua palavra. Salmo 107 diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele foi enviado a nós para trazer cura, restauração, libertação e transformação. Todos os decretos proféticos que estamos liberando nesses dias darão forma na sua vida, e você vai viver essa essência de propósito estabelecido pelo Pai,
dentro da sua casa, lá no seu contexto de trabalho, lá na sua família. Quando recebem, digam amém. Diga, eu recebo. Eu tomo posse. Vamos ler Ezequiel capítulo 37 e dentro de instantes nós estaremos orando. Ezequiel capítulo 37. Nós já oramos aqui para que o Senhor levante ceifeiros, porque foi a recomendação, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Nós já oramos pela descendência, pela família. Nós oramos pelo crescimento, pela frutificação e pela multiplicação. E agora atente comigo para o capítulo 37. Nós profetizamos no capítulo 36 sobre a nossa cidade. Ouvi, ó montes de Israel. Nós já fizemos as declarações proféticas sobre a nossa cidade, sobre Campo Grande. E agora atente para o capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. 7. Portanto profetizei. Diga, profetizei. Portanto profetizei. Diga, profetizei. Profetizei como se me deu ordem. É a ativação profética. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei. Diga, profetizei. Profetizei como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. E diz mais: então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande e extremo. E se puseram em pé um exército grande e em extremos. Versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eu abrirei, olha só, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Três coisas interessantes e importantes aqui. Primeiro, o profeta ele viu a situação real em que Israel estava vivendo. Esse texto fala a respeito da nação de Israel. Eles se viam como um povo exterminado, sem perspectiva alguma de voltar para a própria terra. E o Espírito do Senhor o fez andar no vale de ossos secos, e ele viu, ele percebeu o estado real em que eles estavam, sequíssimos. Nós não ignoramos as situações. Não faz de conta, para não sentir nada, faz de conta que isso não existe. Não, as coisas existem. Às vezes você está passando pelo dia mal, momentos de adversidade, e é real. Então nós não ignoramos isso. Faz de conta que não existe, e aí você não sofre. Não tem como fazer de conta que não existe, para que você não sofra. O profeta, ele viu o estado real, a condição real do estado da nação de Israel. Era assim que eles estavam.
Eles se viam como um povo exterminado. Eles não viam nenhuma possibilidade ou perspectiva de reconstruir uma nação. Mas Deus é Deus. Aonde não há possibilidade alguma, Deus faz nascer possibilidades. Nós estamos exterminados, nós somos cortados. E Ele diz: eu abrirei as vossas sepulturas. Se preciso for, eu ressuscitarei e os trarei de volta. Então não importa o estado em que esteja vivendo você ou a sua família, ou a nossa cidade ou a nossa nação, o que Deus precisa é de profetas que fale não aquilo que está na sua cabeça, mas fale aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é cura, é restauração, é salvação, é libertação. O que está no coração de Deus é o desatar de prosperidade sobre a sua vida. Quantos creem, digam amém. O profeta, ele viu o estado real em que Israel estava vivendo. E ele viu que eram muito numerosos. Estavam sequíssimos. Estavam como? Sequíssimos. Diga, sequíssimos. Imagina os ossos secos, mas estavam mais do que secos, estavam sequíssimos, como que esfarelando, sem possibilidade alguma de se trazer de volta, de reviver, se reconstruir. E o Senhor faz uma pergunta. Qual for a pergunta? Atente aqui. Poderão viver estes ossos? Qual foi a resposta? Tu sabes. Poderão reviver estes ossos? O profeta deu a resposta que poderia dar. Tu sabes. Ele então disse: então você vai profetizar. Por que não foi o próprio Deus que disse? Porque essa é a dinâmica de Deus. Quem vai ter que ligar a vontade de Deus na terra sou eu e você. E nós estamos aqui para ligarmos o plano perfeito de Deus para nós como igreja nesta cidade. Eles, nós temos uma palavra de Deus que é a palavra da restituição dos anos. Então nós temos que chamar os anos que foram consumidos pelos gafanhotos como restituição. Deus me deu uma palavra muitos anos atrás, que nós transbordaríamos à direita e à esquerda. Alarga a tua tenda, finca bem as tuas estacas, olha só, porque transbordarás para a esquerda e para a direita. Isso fala de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Agora, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Nós temos alguns minutinhos, está avançando. Misericórdia. Mas eu preciso dar um ensinamento a vocês. Não basta simplesmente chegarmos aqui e orarmos. Você precisa compreender, entender o que está acontecendo. Quando nós olhamos para o texto e ele começa a profetizar, houve um ruído, houve um barulho. Os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Imagina, estava tudo esparramado, mas cada osso vai se juntar ao seu osso, mas não havia vida. Depois ele vai liberar a palavra profética, vai começar a nascer nervos e carnes, mas ainda não havia vida. Isso fala do que? De estrutura. Diga, estrutura. Quantos desejam que a igreja evangélica cresça, se multiplique e tenhamos milhares de pessoas? Todos nós não somos malucos para não pensarmos assim, porque esse é o pensamento de Deus. Agora, ele só existe um meio para chegarmos a essa dimensão que Deus quer que cheguemos. Estrutura, diga estrutura. Diga estrutura. Imagina um corpo humano sem os ossos. Ele não se coloca em pé. Sim ou não? Não tem como. Se não tiver estrutura óssea, o corpo não se mantém em pé. Pois bem, a igreja também precisa de estrutura. Diga estrutura. É a estrutura física e a estrutura de pessoas. Agora aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Nós temos uma estrutura funcionando na igreja que começa desde... Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar!
as nossas crianças, nós iremos reformar os banheiros do IECG Kids. E para isso nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação de recursos. No domingo, dia 18 de fevereiro, nos cultos das 17 e 19 horas, nós teremos o Food Truck Grelhados de Rua. Compre o seu combo e participe! No dia 18 de fevereiro, domingo, nós teremos um culto especial de celebração nos 3 horários, com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi, da Igreja Monte Sião, sobre afiar e lançar as flechas. Venha participar com toda a sua família. Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG, num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG, ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado. Yes! O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? As nossas incapacidades de mudar alguma coisa. E através da oração, nós falamos com o Espírito Santo, nós falamos com Deus e através de Jesus Cristo nós nos achegamos ao Pai. Eu quero orar por você, para que você receba o Espírito Santo, seja cheio da presença do Espírito Santo e através do Espírito Santo você receba a sua cura, pelo entendimento, pela revelação da palavra que vai chegar ao seu coração. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia, pelo teu cuidado, Deus, manifestado a nós a cada manhã. Podemos ver as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós. Pai, eu coloco diante de ti esta família que me assiste e que me ouve, clamando, Deus, por intervenções divinas. Quantas pessoas precisam ser alcançadas neste dia pela sua graça, pelo seu favor e pela sua misericórdia. Todo espírito designado que traz perturbação dentro dos lares, contendas, dissensões, sejam vencidos pelo poder do nome de Jesus. Pai, atento para o coração do pai angustiado, dentro da sua necessidade. Deus, que venha a provisão plena. Deus, e que este lar seja tomado pela tua presença. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a nossa cidade.
eu chamo a bênção do Senhor sobre o Brasil, profetizo salvação, libertação e cura nas nossas ruas. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus que abençoe você. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see his kingdom.